Na realidade, nós não estamos inventando a roda. Esse produto já existe há mais de 30 anos no mercado americano, com um sucesso, vamos dizer, cada dia maior. Vou te dar só um dado. Hoje, nos Estados Unidos, são realizados procedimentos médicos acima de 80% dentro desses day clinics. Nós chamamos aqui de hospital-dia, em função de planos de saúde, nós temos que colocar isso como hospital, porque a própria Anvisa não reconhece e não autoriza o funcionamento de day clinics para procedimentos hospitalares. Existe alguma burocracia brasileira que nos obriga a uma certa ginástica na adaptação de ideias que deram certo lá fora? Exatamente. Então, nós batizamos aqui de hospital-dia. Na realidade, é um hospital, porque você tem um centro cirúrgico de alta tecnologia. Nesse centro cirúrgico você tem uma recuperação pós-anestésica, que seria o equivalente a uma UTI, que ela tem o objetivo de dar segurança ao paciente que está sofrendo uma intervenção. Agora, você tem a seleção do paciente, que é fundamental para esses procedimentos. Você tem que fazer um pré-anestésico, que é uma consulta, onde determinados tipos de pacientes não podem ser submetidos a intervenções no day clinic. Por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes de idosos. São pacientes que oferecem maior risco. Que oferecem risco, porque a intenção vamos dizer, são procedimentos eletivos, onde você só tem aqueles que podem entrar e sair no mesmo dia ou no dia seguinte, evidentemente sem complicações. Existe uma ferramenta para fazer esse tipo de triagem? Como é que funciona isso na prática? Essa triagem é feita normalmente por um médico anestesista, tá certo? Ou por uma enfermeira-chefe, em que sabe exatamente quais as perguntas que ela vai fazer para o paciente, de forma a adequá-lo aos procedimentos que podem ser feitos nesse regime em que a pessoa pode sair em seguida. Os planos de saúde ainda não entenderam direito como é que funciona isso. Na realidade, nós temos poucos complexos com essa característica no Brasil. Então, os planos de saúde ainda não, vamos dizer, não é que não descobriram, eles não entenderam ainda como é que funciona. Então, o credenciamento de um hospital novo dentro de um plano de saúde, você imagina que é difícil. Isso está muito relacionado à medicina preventiva, que nos Estados Unidos é muito mais forte do que aqui no Brasil. Quer dizer, culturalmente, o americano tem isso da medicina preventiva. Isso, obviamente, reduz esforços e capital, né? Foi bom o gancho que você deu, que nenhum plano de saúde no Brasil paga um exame preventivo. Um check-up não é pago, não é incentivado, quando deveria ser. Tá? São poucos os planos que se preocupam com a saúde do paciente. Eu costumo brincar que o meu plano de saúde deveria me dar um prêmio, porque todo ano eu faço um check-up. Então, e você paga. Eu evito que... E você paga. Na verdade, você faz um check-up não de um jeito formal. Por exemplo, tem alguns check-ups em alguns hospitais que eu conheço, onde a pessoa se interna 1, 2, 3 dias, ela faz todos os exames e sai de lá todos os exames feitos. A gente tem que fazer no picadinho, né? Vai no médico, o médico pede 55 exames, você vai marcando nos laboratórios e é mais trabalhoso, né? Quer dizer, ele não é incentivado da forma, digamos, do jeito formal de se fazer. Ele deveria, o mais simples para isso seria aquele que se sujeita a fazer o check-up anualmente, deveria ter uma redução naquilo que ele paga. Esse é o maior incentivo que existe. O médico não gosta muito que se chame de shopping, porque ele não está vendendo nada, tá certo? Mas, entre nós, o shopping é o que espelha isso, porque a gente procura, na colocação dos médicos lá dentro, de evitar concorrentes. Então, a gente procura que isso seja complementar.
Então tem um cardiologista, tem um dermatologista, tem várias especialidades, ele é multidisciplinar e essas especialidades são complementares e são usuárias do Day Clinic. Porque tem procedimentos, você não pode fazer uma cirurgia cardíaca dentro do Day Clinic, porque o paciente precisaria ficar internado uma semana. Então essa cirurgia não é feita. Fazer um empreendimento como esse deve ser meio que como um quebra-cabeça, né? Porque cada médico e cada empresa tem a sua peculiaridade, a sua necessidade. Então tem o ginecologista, tem, como você disse, o outro aparelho que é enorme e tal. Como é que é unificar tudo isso? Foi uma boa pergunta. Nós não temos andar tipo no prédio. A gente faz uma laje plana, é tudo drywall, e eu tenho shafts onde eu posso colocar os sanitários onde são necessários e não dentro de uma coluna como é num prédio comercial. Tá? Então, você citou bem... A mobilidade do layout praticamente é total. É total. Por isso que eu consigo pegar um ginecologista, por exemplo, precisa de um sanitário em cada sala de exame. Tá? Eu consigo fazer isso a qualquer instante no prédio, pela mobilidade e características do nosso projeto. Você pega um oftalmo, ele precisa ter 7,5 metros para colocar o aparelho dele para você fazer a leitura. Hoje tem outros aparelhos mais novos, mas ele ainda usa. O ortopedista precisa ter um espaço de uns 10 metros, mais ou menos, para ele ver você andar. Então, esses detalhes eu coloco para eles no andar que ele escolheu. Então, eu consigo colocar isso fazendo com que eu atenda a necessidade dele e não ele ter que se adaptar ao prédio do jeito que ele está feito. Então, isso é um grande diferencial nosso. Dá trabalho? Dá, sim, senhora. Muito trabalho. Eu imagino. Porque, primeiro, o médico é muito exigente. E segundo, de que cada um tem sua característica. Tá? Então o prédio tem que prever uma sobrecarga, não só para os equipamentos de diagnóstico, mas também para o médico. Então normalmente eu tenho uma característica desses prédios serem como um AAA de escritórios. Você citou cidades como Florianópolis, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro. Vocês, obviamente, analisam demanda, né, a GBX, para identificar essas oportunidades no mercado brasileiro da área de saúde. Como é que vocês fazem inteligência de mercado? Que tipo de pesquisa você tem se utilizado? Primeiro a gente usa a Urban System para fornecer os dados básicos, macros da região. Então, o banco de dados dela não tem melhor no Brasil. Então, ela é parte das nossas ferramentas. E a outra ferramenta é o Conselho Regional de Medicina de cada um dos locais. Então existe um número mínimo de médicos que comportam empreendimento desse tipo. Tá? Então vai chegar o dia que a gente vai conseguir fazer de acordo com o próprio mercado. Mas hoje nós ainda estamos em grandes centros que têm um universo de médicos que se utilizam, que podem se utilizar. Quer dizer, o nosso mercado, você falou em fazer divulgação e ir para venda, nós temos o nome e endereço de todos os potenciais compradores. Então, eu não preciso... Trabalho extremamente assertivo. Você fala quem pode e quer comprar. Né? E um médico indica o outro. Agora, você tocou numa questão importante que é dos estacionamentos. Você tem durante esse processo todo de implantação, alguma restrição com relação aos estacionamentos com a prefeitura? Como é que é essa conversa? Olha, porque a gente sabe, nós aqui mesmo no UrbanView, a gente tem comentado muito essa questão da prefeitura limitar algumas questões de estacionamento. Estava querendo tirar o número de estacionamentos. Se escutou, né? Uhum. Graças a Deus não passou essa redução de estacionamento. Tá? Porque, por exemplo, Nova York, Manhattan, o prédio que não tem estacionamento, você pode subir mais, você ganha coeficiente. Porque eles não querem que você vá de carro para Manhattan, mas lá tem 30 linhas de metrô que atende uma ilha que é do tamanho dos nossos jardins. Então,
é evidente que lá eles têm como fazer isso. Você faz isso no Brasil, quer dizer, você proibir estacionamento, porque você tem uma linha de ônibus, um corredor ou mesmo uma linha de metrô. Não tem sentido.